Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo abençoado de Deus, como vai vocês, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia? Vocês são a parte mais importante desse trabalho aqui, se vocês não tem por que fazê-lo, né? Hoje episódio número 315, Lucas capítulo 14, a parte segunda, quarta temporada, hoje está imperdível. Vamos falar de desculpas, vamos falar da nossa dívida com o Criador e como é que faz para pagar, se é que é possível. Vamos falar da parábola que apresenta o Evangelho como uma festa sagrada, a gente já viu no episódio anterior, hoje a gente vai aprofundar mais ainda nisso, tá bom? Tem muita coisa legal mesmo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer. E existe o tempo para parar e refletir na palavra de Deus, nos seus ensinamentos. E este tempo é agora, um tempo preciosíssimo, tá bom? Não desperdice. Vamos lá. Fique até o finalzinho, leia o capítulo 14, convida mais gente, como eu sempre falo, que esse é um momento muito jóia da gente aprender juntinho aqui da palavra de Deus, tá bom? Então, veja que aqui no texto está uma alma humana que deve muito ao seu Criador. É alguém que recebeu tudo, não pagou nada ou quase nada e deve 1000 talentos. Não tem nada a pagar. Não tem nada com que pagar. Um vem a ele de Deus e diz: veja como as coisas estão entre você e o seu Criador. Se conserte com ele e fique em paz. Ele está endividado e sabe que está. Ele preferiria entrar em qualquer outra conta do que isso. Qualquer outra dívida. Então preste atenção comigo. Ó. Ele procura alguma razão plausível para adiar para outro momento. E ele facilmente encontra uma, né? A gente sempre tem desculpa. As desculpas estão aí, no ar. Ele não tem tempo para investigações religiosas. Tantas pessoas falam em nome de Deus. Ele não tem certeza de quem é que detém a verdade. Estará sob condições espirituais mais favoráveis mais adiante ou outra coisa. O que se importa? Uma desculpa serve tão bem quanto qualquer outra. Não é nada além de uma tela colocada entre o olho e o objeto. Este é um curso de ação para se envergonhar, meus queridos. Não é viril, não é certo, é perigoso, é ilusório e leva à destruição. Veja que as ilustrações particulares da parábola, elas nos servem. Esses homens, eles são convidados a estar presentes no que devem comparecer, mas permitem que algo de urgência inferior os detenha. Lembra? Nós vimos um pouquinho disso no episódio anterior. Agora veja que Deus está nos convidando a participar da mais gloriosa provisão espiritual. Ele está oferecendo a vida eterna a seus filhos humanos. Ele está enviando seus servos para dizer: venham, pois todas as coisas estão prontas. Mas quantos declinam? E eles recusam porque inventam desculpas. Eles colocam em primeiro lugar o que deveria vir em segundo lugar. São as demandas dos negócios, cuidados da casa, prazeres da arte, da literatura, do afeto familiar ou as reivindicações da amizade humana. Ou a esperança de uma influência política ou um renome. Estão em busca de algo humano, terreno, finito, com base na qual a alma está dizendo: embaixador de Cristo, rogo-te que me tenhas desculpado por desculpado. Mas é errado. É ruinoso agir assim.
Nada jamais justificará um homem colocar em primeiro lugar em sua estima o que Deus colocou em segundo lugar, mantendo atrás daquilo que tem tais reivindicações soberanas de estar na frente. Perceba que as reivindicações de Deus, o eterno Pai dos Espíritos, de Jesus Cristo, nosso divino Salvador, de nosso próprio Espírito inestimável, daqueles a quem amamos e por cujo bem-estar imortal somos responsáveis por Deus, não podem ser relegadas a um segundo plano. Nada fará com que seja tolo que um homem deixe inapropriadas as bênçãos imensuráveis, eternas, e preferir qualquer bem terreno transitório em vez de Jesus Cristo. O serviço que traz toda alegria, santifica toda tristeza, enobrece toda a vida, prepara para a morte, prepara para o julgamento, a eternidade. Como essa loucura pode ser superada? Veja a amplitude espiritual da parábola. A parábola ela apresenta o Evangelho como a festa sagrada preparada pelo Divino Senhor para os corações famintos dos homens. O convite é recusado por um, por outro que tem inclinações para outro bem inferior ao que é assim fornecido. Perceba comigo que o texto ele sugere a grandeza do amoroso propósito de Deus. Sim, é isso que o texto sugere. Veja que Deus quer que sua casa seja cheia. Esta casa de sua graça é construída em grande escala, nela há muitas mansões, muitos quartos. A beleza dela corresponde à grandeza de seu poder, à imensidão de seu amor. O número dos redimidos, em última instância, será realmente vasto. E isso nos lembra as esperanças de todas as almas generosas. Os termos da Escritura, os atributos do sábio, forte e benigno Pai dos homens, o caráter da obra redentora, a encarnação, a tristeza, a vergonha, a morte do Filho de Deus. O propósito amoroso de Deus é reunir uma multidão que nenhum homem possa enumerar no lar celestial, nas mansões eternas. Aqueles que representam o Senhor da festa devem ir pelos caminhos, convidar e insistir para que os homens entrem. Nenhum povo deve ser excluído, nenhum esforço deve ser poupado, nenhuma pedra deve ser deixada sobre pedra para trazer os homens para a festa. Aqui não há justificativa. Não há duas coisas que possam estar mais distantes uma da outra do que o uso da violência e o Espírito de Cristo. Não coadunam. Não se pode empregar a crueldade para compelir os homens ao cristianismo, como algumas vezes nós vimos na história do mundo. Isso é no mínimo sem sentido, é uma contradição flagrante e culposa. Há outras e mais nobres maneiras de conduzir os homens a entrar no reino, na igreja de Cristo. A igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja em todo o mundo, representada por algumas comunidades locais. Sim, maneiras que não são discordantes, mas harmoniosas com o espírito e os ensinamentos do Senhor de amor. Os homens, eles são muitas vezes compelidos a curvar-se em admiração e até em reverência diante de algum ato de nobre autossacrifício, de elevado heroísmo. Nós devemos apresentar um argumento convincente da mensagem cristã. A verdade de Cristo pode ser apresentada de forma tão cumulativa, tão direta, tão prática, tão cativante, tão afetuosa que os mais desafiadores ficarão envergonhados. Os mais preconceituosos serão convencidos. E aqueles de mais duros de coração serão amolecidos. Os mais insensíveis serão movidos e comovidos. A perseverança fervorosa de um cristão
Um zelo cego, imprudente, que é pior do que inútil. Apenas provoca a tormenta, que não atrai, mas leva a uma distância maior. Mas há também uma sábia, santa e divina persistência que não será recusada, que emprega todas as armas do sagrado arsenal de Cristo. Sabe esperar com paciência, também trabalhar com ardor, como o próprio paciente Salvador está à porta e bate. Esse é o zelo, que continua a implorar aos homens por Deus e não cessa de implorar a Deus pelos homens, até que as barreiras sejam derrubadas, até que a indiferença seja quebrada, até que o coração olhe para o céu e clame: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Veja o versículo 25 ao 33, aqui como a popularidade temporária de Cristo o levou à observação do que temos aqui no texto, versículo 25, que ele ia com grandes multidões o acompanhando, fascinados por sua presença e postura, impressionados por seus ensinamentos, maravilhados com suas obras poderosas. Esses homens e mulheres estavam longe de compreender seu espírito ou compartilhar seu alto propósito. Era necessário que eles entendessem o que significava o discipulado de Jesus, que autoentrega absoluta isso envolvia. E assim o mestre deu voz às palavras fortes e incisivas registradas no contexto, dos versículos 26 ao 27. As palavras do próprio texto são explicativas desse enunciado, e a sua importância é essa. Eu digo isso porque é muito melhor que você saiba o que está fazendo seguindo-me do que entrar em um curso que se verá obrigado a abandonar, do que assumir um dever com o qual se verá desigual. É isso que o texto diz. Todas as pessoas sábias, antes de se comprometerem definitivamente com qualquer política, considerem cuidadosamente se podem realizá-la. Todo construtor sábio, ele calcula o custo antes de começar a construir. Todo rei sábio, ele estima a sua força, o poder da sua força militar antes de declarar alguma guerra. Assim você, eu, consideremos se estamos preparados para se entregar totalmente à sua vontade, à sua vida, ao seu serviço, antes de se unir ao lado de Cristo, pois quem não é capaz de abandonar tudo o que tem por minha palavra, não pode ser meu discípulo. Reflita sobre isso. Portanto, pese tudo isso antes de agir. Na entrada de uma vida cristã, parece que não poderia haver espaço para acerto de contas aqui. Nós podemos muito bem perguntar que quando Deus nos chama para si mesmo, quando Cristo nos convida a vir a Ele, que tempo devemos nos permitir antes de responder ao seu chamado? Nossa resposta não deveria ser imediata, instantânea? Tempo suficiente para compreender o que nos comprometemos a ser e a fazer? Tempo suficiente para levar a mensagem divina à nossa consideração plena e inteligente, para que nossa escolha não seja o impulso de uma hora, mas o propósito final de nossa alma? Deus não quer que agimos em ignorância e equívoco. Na malícia podemos ser crianças, mas na compreensão nós devemos ser adultos. Não há passo que qualquer homem possa dar que seja comparável em importância ao que é dado quando a alma humana aceita entrar no reino de Deus, em que considere questões eternas. Os homens, portanto, devem investigar diligente e reverentemente até que entendam o que significa ter uma fé viva em Jesus Cristo, o que significa entrar em seu reino espiritual, o que significa se tornar um de seus súditos. Entender, entre outras coisas, que isso significa a entrega alegre, completa de si mesmos ao próprio Salvador, com tudo o que tal entrega envolve. Existe uma igreja visível,
a qual somos convidados a nos unir, tomando sobre nós o nome cristão e declarando abertamente o nosso apego ao nosso Senhor, honrando assim diante dos homens. Esse é um passo a ser dado deliberadamente. Antes de tomá-lo, um homem deve certamente se perguntar se está preparado para agir de acordo com sua profissão de fé em todos os lugares, em todos os círculos, em todas as esferas, não apenas onde ele será encorajado a fazer o certo, mas onde ele será solicitado a fazer a coisa errada. Não apenas no meio de influências geniais, mas no meio de tentações perigosas. Embora essas coisas devam ser cuidadosamente levadas em conta, deve-se considerar, por outro lado, a certeza que a piedade genuína sempre pode nutrir e que precisa do socorro divino. Se sairmos em nome e na força de nosso Senhor para fazer o que é seu próprio comando, nós podemos contar com confiança, com seu apoio, com Ele à nossa direita. Não seremos desviados do caminho da integridade, da consistência e perseverança. Olhe os fatos de frente, mas inclua todos os fatos e não te esqueças que entre estes fatos estão as promessas do amigo fiel. Em todos os momentos, quando pensamos no trabalho cristão, nós devemos considerar cuidadosamente quais são as nossas qualificações. Uma recusa sábia e modesta é um sacrifício mais verdadeiro do que uma aceitação indiscreta e injustificada. Para nós finalizarmos, novamente, o nosso julgamento deve incluir o grande fator da presença e da ajuda divina. Também a consideração válida de que a competência vem com exercício, que aquele que tem e usa suas capacidades é dado em abundância de poder e de sucesso na presença de Deus. Então é isso. Beleza, meus queridos? A gente volta em breve, se Deus assim nos permitir. Como não sabemos o dia de amanhã, só Ele sabe, nós estaremos de volta conforme a sua vontade, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.